Olá, bem-vindos ao canal Filosofia Urgente. A solidão é algo intrigante. Nas sociedades industriais, talvez tenha se rompido um vínculo, um sentimento de pertencimento à comunidade. As sociedades industriais parecem ser mais individualizantes, e há quem defenda exatamente isso, mas individualistas, melhor dizendo. Schopenhauer, no século XIX, disse que o tédio, a monotonia, esse não fazer nada, é um mal. E o tédio seria a raiz da socialidade humana. Buscar vínculos seria um comportamento desencadeado pelo mais forte sentimento de tédio. E não só, no mesmo parágrafo, na obra O Mundo como Vontade e Representação, Arthur Schopenhauer indica que o tédio ele foi usado no sistema carcerário da Filadélfia exatamente por ser uma punição perversa ao deixar o indivíduo a sós com ele mesmo, ao abandonar o indivíduo à sua própria solidão. É curioso porque no mesmo século e de modo independente, no livro A Origem do Homem, Charles Darwin escreveu que o maior castigo para o ser humano era a prisão celular. Isso que nós chamamos hoje de solitária. Então, a solidão é algo bom? A solidão é algo mal? Eu vejo muita gente por aí defendendo a solidão. De fato, como disse Freud, um dos métodos, um dos meios terapêuticos para o indivíduo viver bem ou viver melhor é certo estado de isolamento, uma vez que as relações humanas, junto com outros fatores, mas as relações humanas são fontes de sofrimento para Freud. Mas o isolamento então seria bom? A solidão total seria boa? Bom, Nietzsche tem um texto muito interessante chamado Das Moscas do Mercado. E ele diz lá: onde cessa a solidão, ali começa o mercado. E onde começa o mercado, começa a atuação dos grandes atores e o zumbido das moscas venenosas. Certamente, de um modo metafórico, o filósofo nos indica que eventualmente é necessário cuidar de si mesmo, ter uma relação consigo mesmo, seus afazeres, cuidar do seu jardim, ler o seu livro, escutar a sua própria música. Desse ponto de vista, se livrar das picadas das moscas venenosas e dos grandes atores que representam essas pessoas que estão sempre vestindo máscaras, sempre fingindo, e estão todas ao nosso redor. Então, desse ponto de vista, de fato a solidão faz bem. Ela é, como disse Freud, terapêutica. Porém, ela pode ser uma armadilha. Ela pode nos colocar numa situação extremamente difícil. Primeiro, a gente começa a conversar com as paredes. Depois, a gente começa a conversar com os animais. E não é à toa que muitos médicos recomendam aos idosos que adotem um animal, para ter aquele sentimento de companhia. Após falar com as paredes, falar com os animais, há um momento que passamos a falar
com nós mesmos. E o que há de mais nisso? Bom, o que há de mais é que passamos a conviver com o igual, com nós mesmos. Isso aumenta as chances de intolerância, de não tolerar o diferente dentro da convivência. Então passamos a desenvolver uma dificuldade aguda de conviver com aquilo que é diferente. Já não sabemos mais como conversar. Se vamos a uma festa após um longo período de isolamento, não sabemos mais como nos portar. Já não sabemos mais de que modo falar. Já não sabemos mais por qual assunto devemos começar uma conversa. Portanto, o isolamento, ele pode nos criar dificuldades seríssimas, ele pode nos incomodar, ele pode nos deixar em um estado de profunda baixa estima. O filósofo inglês Thomas Hobbes já havia dito exatamente isso. Nós atribuímos importância a nós mesmos, que é o que hoje nós chamamos de estima ou de autoestima. Mas a verdadeira importância, dizia Hobbes no século XVII, é dada pelos outros, e nós sabemos disso. O nosso valor vem em maior medida do convívio, exatamente esse convívio que nos furtamos e que nos cerceamos no estado de isolamento, que pouco a pouco vai tornando o indivíduo um verdadeiro zumbi. Um forte abraço e até o próximo vídeo.